Então, o tema dessa palavra hoje é a última semana que Jesus passou na terra. A última semana que Jesus passou na terra. Você já pensou nisso? Já procurou estudar isso? O que aconteceu com Jesus na última semana que ele passou em Jerusalém, que ele passou aqui na terra? Isso é muito importante. Isso pode mudar a nossa vida. Isso pode renovar a nossa vida, não é? Porque primeiro você precisa entender que tudo que Jesus fez, ele fez com propósito. Nada que Jesus fez, ele fez por um acaso, não. Tudo que ele fez foi planejado e debaixo de um propósito. Por exemplo, você vai encontrar em João no capítulo 2, Jesus em uma festa de casamento com sua mãe e seus discípulos em Caná da Galileia. E ali ele opera o seu primeiro milagre, que é transformando a água em vinho. Então ele tinha um propósito para estar naquela festa. Todos os lugares que ele ia, no templo, nas sinagogas, em Betânia, nas aldeias, no deserto, os 40 dias e 40 noites que ele passou jejuando, encontrando João Batista lá no Rio Jordão para ser batizado. Tudo que Jesus fez, ele não fez aleatoriamente, por acaso, não. Ele fez debaixo de um propósito, de um planejamento, não é? Ou seja, ele sabia o que estava fazendo, o que queria alcançar, não é? E é muito importante você entender isso, que na última semana de Jesus aqui na terra, ele viveu isso, ele viveu esse período, né? Ou seja, ele continuou esse período, e esse período da última semana foi o período mais intenso da vida dele, o período mais difícil da vida dele. E compreender isso vai nos ajudar assim, de uma maneira extraordinária. Por exemplo, foi na última semana que Jesus suou sangue, não é? O seu suor transformou-se em gota de sangue que caiu na terra. Por quê? Por que isso aconteceu? O que levou Jesus a suar sangue? Qual é o significado disso? Foi nessa última semana que Jesus orou também no jardim do Getsêmani, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Que cálice é esse? Que vontade, né, do Pai para que ele tomasse esse cálice? O que significa isso? Foi na última semana em que Jesus passou sua última noite no Getsêmani, não é? Por que ele passou sua última noite ali? Tantos lugares que ele poderia ir em Jerusalém. Ele poderia ter passado a noite na esplanada do templo. O templo estava construído, o templo de Salomão naquela época. Ele poderia estar em outro lugar, mas por que ele escolheu Getsêmani? Por que ele quis estar ali com os seus discípulos na última noite? Então hoje nós vamos fazer algumas perguntas certas, e eu tenho certeza que ao respondê-las, nós seremos mais abençoados. Amém, gente? Nós seremos mais abençoados. Para começar, vamos ler Lucas. Abre tua Bíblia no Evangelho de Lucas. A gente vai ler dois versículos, o versículo 42 e o versículo 44. Lucas 22. Amém? Como diz Dimas, quem abriu, diga: eu vou para o céu. Quem não abriu, fala também: eu também vou para o céu. Amém. Lucas 22, 24 diz assim: dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Vamos repetir? Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Versículo 44. E estando em agonia, Jesus estava em quê? Agonia. Orava mais intensamente, porque ele estava orando ali no horto, né? Ele orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor
se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. O texto diz que Jesus estava em agonia e ele já estava orando ali, não é? Que ele levou 3 discípulos para estarem orando juntos, Pedro, João e Tiago, e na medida em que ele orava com mais intensidade, ele aumentando a intensidade foi tanta que o seu suor se transformou em gota de sangue que caiu sobre a terra. Esta foi a última semana de Jesus, ali no Getsêmani, a última semana de Jesus em Jerusalém. Mas antes de Jesus ir para o Getsêmani, onde ele estava? Vocês já leram os evangelhos, não é? Onde ele estava antes dele ir para o Getsêmani? Quem pode falar aí? Vamos lá, irmãos. Fala para o irmão que está do teu lado aí, ele estava em tal lugar. Fala aí o lugar. Amém? Sabe onde ele estava? Na Páscoa. Amém? Jesus era o quê? Era judeu. E como todo judeu, participa das festas bíblicas. E a Páscoa é uma das festas bíblicas. E Jesus estava participando da festa. Vocês lembram que Jesus chegou para os seus discípulos e disse assim: olha, vocês entram nessa vila, vão encontrar um homem com um cântaro, segue esse homem, no lugar que ele entrar, vocês aproximam e falam assim: o mestre mandou que você preparasse a Páscoa, que ele vai comer a Páscoa. Lembram disso? E os discípulos encontraram um homem com um cântaro na mão, seguiram esse homem. Quando entrou na casa, eles falaram isso, e o homem então mostrou um cenáculo, uma sala. Cenáculo era uma sala em cima. Mostrou essa sala em cima, mobiliada, e preparou a Páscoa. Jesus estava ali, não é? Ou seja, antes de Jesus ir para o Getsêmani, ele estava sentado na mesa da Páscoa com seus 12 discípulos. Foi a última Páscoa que Jesus Cristo comeu nessa última semana dele, né? Vamos entender isso aqui, irmãos, né? Primeiro, o que é Páscoa para nós aqui no Brasil, para os ocidentais? O que é Páscoa? Se você perguntar para as crianças hoje, adolescentes que não são cristãos, eles vão falar que Páscoa é chocolate. Páscoa são ovos de chocolate, chamado ovos de Páscoa. Páscoa são os coelhinhos, né? Eu nunca vi coelho dar chocolate. Coelho dá coelho, né? Mas na nossa cultura ocidental, Páscoa é chocolate. E a gente incentiva isso, não é? Quem é empresário, na Páscoa compra ovos de Páscoa e dá para os seus empregados, né? Os pais compram ovos de Páscoa e dá para os seus filhos nessa data. As pessoas compram e presenteiam um a outro ovos de Páscoa, mostrando ou fortificando uma mentira, como se Páscoa fosse ovos de Páscoa ou ovos de chocolate. E não é. O que é Páscoa, gente? Páscoa vem da palavra pessar, né? Que significa passar por cima. O que significa Páscoa? O anjo da morte foi ordenado por Deus para matar todos os primogênitos no Egito. Entre eles estavam humanos e animais. E Deus então disse para Moisés: diga para o meu povo, para que mate um cordeiro de 1 ano, sem defeito. Pega o sangue desse cordeiro e passa com um tipo de pincel nos umbrais da porta. E entre toda a família para dentro da casa e fecha a porta. Pega o cordeiro, assa o cordeiro e coma o cordeiro. Se o cordeiro for grande, reparte com seu vizinho, chame mais pessoas. E ali vocês vão comer vestidos para a viagem, os mais velhos com seu bordão, que é o seu cajado, porque o anjo da morte vai passar, mas vai saltar, Páscoa, saltar por cima da casa em que ele vê o sangue. Tem nada a ver com ovos, né? E todos os judeus praticam a Páscoa. Jesus estava ali assentado com seus discípulos para comer a Páscoa. O que tinha na mesa da Páscoa? Algumas pessoas hoje fazem Páscoa, não é?
e coloca alguns elementos. Mas o que tinha na mesa da Páscoa na época de Jesus Cristo? O que tinha? Que tem até hoje na mesa dos judeus na época da Páscoa. O que tinha? Tinha ali 3 pães sem fermento, bem fininhos. Esses pães era colocado um pano branco, e em cima desse pano ele colocava o primeiro pão, dobrava o pano, em cima daquela dobra colocava o segundo pão, dobrava o pano, em cima daquela terceira dobra colocava o terceiro pão, e dobrava o pão cobrindo, aliás, o pano cobrindo os pães. O primeiro pão significa Abraão, o segundo pão, o pão do meio, significa Isaac, o pão de cima, o terceiro pão, significa Jacó, pai da nação de Israel, as 12 tribos. Na hora da Páscoa, eles pegam o pão, escuta só, o pão do meio, e parte o pão. Até hoje eles fazem isso. E junto com os outros pães, eles vão partindo e dando para quem está na mesa comer. Aquela parte grande que eles partem do pão, eles enrolam num pano, e o dono da casa, o pai da família, sai e esconde aquele pedaço de pão em algum lugar. Quando vai terminando a Páscoa, os filhos saem para procurar o pão. O terceiro pão significa redenção. O terceiro pão significa a obra que Jesus fez por nós. E ele sai procurando, os filhos saem procurando. E quando acham, eles gritam: encontramos o pão. Aí o pai diz: abre a porta. Aí quando abre a porta, o pai diz: a porta está aberta para o Messias entrar. Filho, olha lá se o Messias está chegando esse ano. E o filho vai e olha e fala: pai, o Messias, Cristo, ainda não chegou. Então nós aguardamos o Messias para o outro ano. Estão lembrando? Estão entendendo? Havia um simbolismo, há um simbolismo. E Jesus, o Messias, estava ali assentado com eles. E Jesus pega esse pão no meio e ele parte o pão do meio. Todos olham para Jesus. Ele não manda esconder um pedaço, ele parte e reparte entre os 12 e diz: este é o meu corpo, partido entre vós, tomai e comei. O que os discípulos estavam entendendo? O Messias chegou. A gente não vai mais precisar de estar com a porta aberta, não vai mais precisar esconder o pedaço de pão, porque o Messias já chegou. Ele diz que aquele pão que representa a redenção, o pão de Isaac, era ele. E ele está dizendo que este pão é o meu corpo, partido entre vós, tomai e comei. Amém, gente? Amém? Mas o que tem mais ali na mesa da Páscoa? Tem o cordeiro, ervas amargas, para lembrar que eles eram escravos no Egito. O que mais tinha ali? 4 cálices. Havia 4 cálices ali, com vinho. No momento em que a ceia que a Páscoa vai acontecendo, ele pega, o pai da família pega o cálice, assim como o pão, e as pessoas vão bebendo um pouco e vai recitando uma oração em hebraico. Bendito é o Senhor que fez a terra e que criou a parreira, e dela o Senhor abençoou, e veio a uva, e a uva criou vinho. Bendito é o Senhor que fez isso e isso. Eles oram e lembram do sofrimento que eles passaram, que seus antepassados passaram ali no Egito. Isso é muito importante. Cada um desses 4 cálices tem um nome, desde a época que eles começaram a Páscoa, lá no Egito, tem um nome, e esse nome está em Êxodo. Abre aí, vamos ver esses 4 nomes, no Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7, cada um desses cálices tem um nome, né? Abriram aí? Diga assim: Deus está mudando a minha compreensão, está abrindo os meus olhos e me dando revelação sobre a última semana que Jesus passou na terra. Amém? Então diz aqui, Êxodo capítulo 6, versículo 6, diz assim: portanto dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor,
e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Nesses 2 versículos se encontra o nome desses 4 cálices. Qual é o primeiro cálice? É chamado de, está escrito aí, tirarei de debaixo das cargas do Egito. Então, o nome do primeiro cálice é tirar. Deus está dizendo, quando você está tomando esse cálice na Páscoa, você está dizendo que eu tirei vocês do Egito. Não foi vocês que fizeram isso, não foi Moisés que fez isso, não foi a força de vocês que fizeram isso, não foi Faraó que fez isso, não foi Arão que fez isso, foi eu que tirei vocês. Então eles oram, tomam esse cálice e declaram, foi o Senhor, né, que nos tirou da escravidão do Egito. Esse é o primeiro cálice. O segundo cálice, né, é vos livrarei da sua servidão. Ou seja, eles pegam o cálice, oram, né, e declaram, o Senhor nos livrou da nossa escravidão. Nós éramos escravos no Egito. Nossos antepassados construíam suas cidades, sofriam, nós éramos pobres, nós não tínhamos nada, mas o Senhor, o que Ele fez? O Senhor, Ele nos livrou dessa escravidão. Vocês estão entendendo, gente? O significado da Páscoa? O Senhor nos livrou dessa escravidão. Aí vem o terceiro cálice, que é o que? Vos resgatarei com braços estendidos. Então eles vão dizer o seguinte: o Senhor fez 10 pragas, ferindo os deuses do Egito, e ferindo também Faraó e o povo do Egito, e na 10ª praga, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos tirou daquele lugar. E o último cálice é: vos tomarei como meu povo. Então eles declaram, hoje nós somos povo do Senhor, Ele nos tomou como filhos, Ele nos tomou como sua nação santa, Ele nos tomou como seu povo. Vocês estão entendendo, gente, o significado? Jesus estava ali, os discípulos entendiam isso porque eles eram judeus, Jesus entendia isso porque também ele é judeu, mas nós não entendemos porque somos ocidentais. A nossa mente não pensa como a mente de um oriental, de um judeu. A nossa mente pensa muito de acordo com a nossa cultura. Nós não temos esse pensamento. Por isso que eu estou trazendo essas verdades aqui para vocês nessa noite, né? Então, os 4 cálices tinham nome, né? Lembra do terceiro cálice? Qual é o terceiro cálice? Vamos lá? Resgatarei. O que é o terceiro cálice? Redenção. Jesus pega o primeiro cálice, não é? Porque você vai ver, eu vou ler com vocês aqui 4 cálices que Jesus pega em Lucas. Jesus pega o primeiro cálice, ele levanta e fala: Deus tirou a nação de Israel da escravidão ou debaixo das cargas do Egito. Eles bebem, fazem uma oração. Depois ele pega o segundo cálice e fala: Deus nos livrou com mão estendida, com mão forte, operando as 10 pragas contra o Egito, e hoje nós somos livres porque Deus nos livrou. Aí chegou a vez do Senhor pegar o cálice da redenção, que é o terceiro cálice. Ele pula para o 4º cálice, que é o cálice: tomarei vocês como meu povo. E ele pega o terceiro cálice e fala: o Senhor nos tomou como sua nação, como seu povo. E fica olhando para ele. E o terceiro cálice? Jesus não tomou o terceiro cálice ali. Esse é o cálice da redenção. Jesus, ele tomou esse cálice na cruz. Amém? Ele tomou esse cálice na cruz. Tem uma passagem no Evangelho de João, que a mãe de João e o seu irmão chega para Jesus e fala assim: mestre, na glória, quando meus filhos morrerem, faz com que cada um deles se assente do seu lado lá no céu. Aí Jesus fala assim: eles beberão o cálice que eu vou beber?
Que cálice é esse? É o cálice da redenção, o cálice da morte de Jesus, o cálice do sofrimento de Jesus. Jesus, ele não pegou esse cálice, e depois que ele terminou a ceia, ele sai para o jardim de Getsemane, e ele então leva o quê? Leva 3 discípulos. Quais foram? João, Pedro e Tiago, e fala com eles assim: fiquem aqui, vigiem comigo enquanto eu vou ali orar. E ele se afasta mais ou menos como daqui, aí na parede onde está o Eltim, e ali ele se prostra para orar, não é? E ele começa a orar e volta, e os seus discípulos estão dormindo, e ele fala: nem uma hora vocês podem vigiar comigo? Vigiai, orai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele volta novamente para a oração, e nessa hora intensa de oração é que ele ora: Senhor, passa de mim esse cálice da redenção, eu vou ter que beber esse cálice, eu vou ter que sofrer tudo isso, se possível for, que eu não passe por isso, que eu não beba esse cálice amargo da redenção. Aí ele para, depois continua dizendo: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Naquela hora, Jesus sabe que ele não podia negar esse cálice, que ele tinha que beber esse cálice, e ele começa a orar com mais intensidade. Diz o versículo que nós lemos aí, o 44, parece que o versículo antes, o 43, diz que vem os anjos servi-lo. Era tão intenso a agonia de Jesus, a luta, a dor que ele estava sentindo, que os anjos vieram para confortá-lo. E nessa oração intensa, cheia de agonia, ele começa a suar. Eu falei aqui nessa manhã, vocês também vão em Jerusalém comigo, amém, gente? Ô, pessoal sem fé, vocês vão em Jerusalém comigo, amém? Tem que crer, gente, amém? Não há nada impossível para quem crê, concorda? Eu já vi gente ganhar passagem, muitas pessoas. Eu falei nessa manhã que o Getsemane fica no Monte das Oliveiras, um lugar alto, é um lugar frio. De lá você vê o monte e o templo, onde era o templo, é um lugar frio. Jamais Jesus estaria naquela noite suando, por ser um lugar frio. Mas por que ele suou? Por que ele sentiu isso? Porque a agonia dele foi tanta, porque ali ele compreendeu que estava levando nossas cargas. Foi a primeira vez em que ele recebe as nossas maldições, antes de ir para a cruz, os nossos pecados. Vocês lembram, escuta, queridos, vocês lembram que antigamente os judeus levavam um cordeiro com a família, estão lembrados? Para que fosse sacrificado um lugar, pelo pecado deles, eles levavam o cordeiro criado em suas casas, e quando chegava ali, o sacerdote falava assim: põe a mão sobre a cabeça e transfira os seus pecados para esse cordeiro. Eles transferiam, e esse cordeiro era sacrificado para Deus, e eles ficavam 1 ano com os seus pecados perdoados. Então Jesus é esse cordeiro, ele está no Getsemane como um cordeiro. Ele pega esse peso, essa carga. Eu disse nessa manhã, imagino ele ali falando com o pai: pai, eu não vou, como que eu vou tomar o cálice da redenção por Edmundo? Ele é pecador, olha quantos pecados que ele cometeu, quanta sujeira que ele fez na vida dele. Ele merece a sua ira, pai, ele merece a sua condenação, ele merece o inferno. Como que eu vou tomar isso? Eu estou falando de mim, mas ele fez isso por todos nós, na agonia, e foi tão grande, tão intensa, que ele estava carregando a gente, ou seja, nós estávamos ali colocando as mãos sobre ele, o cordeiro, e transferindo os nossos pecados, nossas dores, enfermidades e maldição. E ele estava carregando aquela carga. Com frio, ele começa a suar, e ora intensamente, e o seu suor se transforma em gotas de sangue. Irmãos, não é à toa que estamos aqui, não. Ele fez uma obra completa.
ele, como cordeiro de Deus, tinha que passar todas as etapas que um cordeiro levado ao sacrifício passou ou passava. Ele tinha que passar todas essas etapas. E ele começa essa etapa justamente ali no Getsêmani. Mas o que é Getsêmani para a gente? O que é? A gente fala jardim do Getsêmani, ou o horto. Qual é o conceito de jardim que você tem, que nós temos? Qual é o conceito? Vamos lá, gente. Um lugar bonito, cheio de flores, cheio de borboletas, não é? Umas fontes de água, uns caminhozinhos que a gente passa, cercadinho para as galinhas não entrar e destruir as flores. Um lugar cheiroso, com fragrância por causa das flores. Essa é a nossa ideia de jardim. Mas Getsêmani, o jardim de Getsêmani não era isso. Getsêmani significa prensa de azeite. Getsêmani significa prensa de azeite. Ali naquele lugar em que Jesus estava, havia uma fábrica. E essa fábrica colhia as azeitonas e prensava essas azeitonas para tirar o óleo. Jesus estava nesse lugar, não era um lugar cheiroso, não era um lugar bonito, não era um lugar cheio de flores, era um lugar de trabalho, um lugar de esmagar a azeitona, de rasgar a azeitona para extrair delas o óleo. Jesus estava ali. Então ele tinha um propósito em estar ali. Ele não estava ali por acaso, antes de ser preso, ser julgado e ser levado para a cruz. Não. Ele estava ali porque ele tinha um propósito. Ele estava num lugar de dor, de sofrimento. Se você for em Jerusalém, você vai lá no Getsêmani. Aliás, você vai no Getsêmani. Posso ouvir um amém aí, gente? Amém, gente? Você vai em Getsêmani. Você vai ver que até hoje lá só tem oliveiras. Vai no Google e coloca assim, Getsêmani. Você vai ver que só tem oliveiras. Inclusive tem uma tão grande, tão assim, o caule tão enorme, que acho que 20 homens não podem, dando as mãos, não conseguem abraçá-la, que dizem que é da época de Jesus. Então Jesus estava ali nesse lugar, um lugar de trabalho, né? Inclusive, dá uma palhinha aqui, o que é adoração? No hebraico, a palavra adoração é trabalho, não é? É trabalho. Jesus fala, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Então, a palavra no hebraico para adoração é trabalho, né? É por isso que Jesus e Deus, o Pai, quando chamou profetas, chamou pessoas para exercer uma função, eles estavam no trabalho, estavam em adoração, eles não estavam à toa, né? Só uma palhinha aqui para vocês entenderem o significado. Adoração não é essa coisa romântica, né? Isso acontece também, não é teatro. Adoração é trabalho, é você trabalhar, se esforçar, ser responsável, trabalhar para o Senhor, servir o Senhor, sabe? Queimar o azeite que está dentro de você para o Senhor. Isso é adoração. É quando o pessoal do louvor, dos dois grupos saem e largam suas famílias e vêm para aqui, durante o dia ou a noite, ensaiar. Isso é trabalho, sem ganhar nada, né, financeiramente. É quando nós saímos para poder evangelizar, para orar, para interceder, ou vai para um PG, um pequeno grupo, isso é trabalho, né? Então, adoração, depois eu trago essa palavra aqui para vocês. Mas Jesus estava no lugar de trabalho, no lugar de sofrimento. Jesus estava ali com um propósito. Irmãos, entenda uma coisa. Jesus ali era o cordeiro, mas ele era também uma azeitona. Estão entendendo? Ele precisava ser esmagado. Ele precisava ser tirado o óleo precioso dele, antes dele ir à cruz. E é muito importante você entender isso, né? Amém, gente? É muito importante você entender isso, porque ali tinha um processo de tirar as azeitonas, tirar o óleo da azeitona. Primeiro o óleo das azeitonas tiradas, eles colocavam as azeitonas, colhiam as melhores azeitonas, colocavam em sacos, levavam com muito cuidado para não machucar a carne da azeitona, colocava vários sacos embaixo na prensa,
pegava outros sacos, colocava em cima dos primeiros, o terceiro em cima do segundo, e assim ia colocando montões de saco. E o que acontecia? O óleo era extraído sem pressão, o primeiro óleo, sem esmagar a azeitona. Ou seja, a azeitona ia comprimindo outra azeitona e saía o primeiro óleo. Esse primeiro óleo era chamado de primícia. Era colhido, colocado em uma vasilha limpa e levavam esse óleo para o templo que estava à frente, que está ainda, né? À frente do Getsemane. E entregava esse óleo para os sacerdotes acender a menorá, acender as lâmpadas no templo. Era o primeiro óleo, a primícia. Ou seja, a primícia não poderia ser colhida de um corpo esmagado, de um corpo sofrido, de um corpo dolorido, de um corpo machucado. A primícia tinha que ser extraída de azeitonas sem essa pressão colocada pelo homem, mas com a pressão natural delas mesmas. Vocês lembram que Jesus fez isso? Jesus, ele ajoelha e ele fala: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice da redenção, que eu não beba esse cálice, que eu não sofra pelo Edmundo o que ele não merece, mas que seja feita a tua vontade. Ele continua orando com intensidade. O que acontece? Seu suor se transforma em gota de sangue. O que significa? O primeiro sangue de Jesus foi a sua primícia para o Pai. Aleluia. Seu primeiro sangue foi direto para o Pai, assim como primeiro óleo das azeitonas era levado para Deus no templo. Jesus, virado para o templo, orando, derrama seu suor e transforma-se em sangue. E esse sangue é a primícia para o Pai. Seu corpo não estava machucado, ninguém havia batido nele, não tinha feridas, não tinha pressão externa. A pressão que ele sentia era interna, carregando, tomando ali, como o cordeiro que o pecador coloca a mão sobre a cabeça, tomando nossos pecados, nossas dores, tomando nossas enfermidades, nossas maldições, nossa rebelião, nossa desobediência. Ali ele estava tomando. Enquanto ele tomava tudo aquilo aí, antes de ir para a cruz, ele derrama o seu primeiro sangue como primícia para o Pai. É tremendo, irmãos. Participar da ceia não é só comer o pão e beber, é você compreender isso, né? É discernir como que esse corpo funciona. E continuava então o processo de tirar ali a azeitona, né? O óleo da azeitona. E tinha, depois que era liberada o primeiro óleo, que era a primícia, aí vinha o segundo óleo, não é? Que segundo óleo era esse? Era semelhante, aliás, deixa eu pegar aqui, o segundo cálice, aliás, segundo óleo derramado. Deixa eu pegar aqui para vocês. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então, o segundo azeite derramado da azeitona, ela sofria pressão humana, colocava força. Aí saía esse segundo óleo. E o segundo óleo servia para quê? O segundo óleo servia para alimento, para comida. É o que nós temos hoje como azeite extra virgem, né? Era o óleo para alimentar o povo, para comer para o povo comer. E o quarto óleo, aliás, o terceiro óleo, as azeitonas sofriam mais pressão, e o terceiro azeite se tornava instrumento de cura, usado nas feridas das pessoas daquela época. Vocês lembram em Lucas 10, quando Jesus fala a história do bom samaritano, que um homem desceu de Jerusalém, porque Jerusalém fica no alto, para Jericó fica lá embaixo, perto do Rio Jordão, né? Jerusalém fica no alto, Jericó lá embaixo. Diz que um homem desceu de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho os ladrões pegaram, roubaram tudo que ele tinha, machucaram, deixaram ele ferido, quase morto. E passando naquele caminho, um sacerdote olhou o homem machucado,
passou de largo, não fez nada e foi embora. Naquele mesmo caminho passou também um levita, que também não se importou com aquele homem, mas veio um samaritano com seu cavalo ou seu animal e parou e olhou para aquele homem, socorreu aquele homem. O que ele fez? Ele tirou da sua bolsa uma coisa que todo viajante tinha que ter, que era azeite e vinho. Ele tirou da sua bolsa azeite, era esse azeite aqui de cura, e passou o quê? Nas feridas daquele homem. Pegou pano, untou o pano com azeite, amarrou nas muitas feridas, socorreu, colocou aquele homem em cima do seu animal, ele foi a pé puxando, levou-o até uma hospedaria, pagou 2 denários, que era salário de um dia de trabalhador, 1 denário, para o estaleiro, para o dono da estalagem, e disse: olha, cuida dele, eu vou fazer uma viagem, quando eu voltar, eu pagarei o resto. Quem era aquele bom samaritano? Jesus. O que esse segundo azeite faz? O segundo azeite curava, era feito para curar as feridas das pessoas. Vocês lembram de Tiago capítulo 5, versículo 14? Quem lembra? Está alguém doente entre vós, chame os presbíteros, e esse unge-o com óleo, e ora por ele. A oração da fé o curará, e se tiver cometido pecado, se lhes hão perdoado. Como que era? Era só como nós fazemos? Pegar o óleo e colocar na cabeça de alguém? Não, não era. Alguém doente, alguém ferido, o presbítero ia lá e levava esse óleo, e untava a ferida das pessoas e orava para que elas fossem curadas. Estão entendendo, gente? Para a nossa mente ocidental é difícil compreender isso, né? E o quarto azeite, as azeitonas sofriam mais pressão, e esse azeite era fonte de purificação, transformava-se em sabão de oliva, para que o povo de Israel usasse. E o quinto azeite, por fim, as azeitonas sofriam a última pressão, já não tinha quase nada, e saía o último azeite, e esse azeite tornava-se óleo, que fornecia energia para as lâmpadas, né? Que não tinha energia para as lâmpadas, né? Com aqueles pavios nas casas dos judeus naquela época. Estão entendendo, irmãos? Jesus estava ali com um propósito. Jesus estava ali porque ele sabia o que ele ia passar. Ele não tomou o cálice da redenção, mas ele começou a receber toda a carga do mundo sobre ele. Derrama seu suor, né, que transforma-se em sangue, e aquilo é uma primícia levada para o Pai. E ali naquele lugar que ele está, acontece todas as pressões sobre as azeitonas, que vão transformando cada uma em um tipo de fonte de bênçãos de vida. Por exemplo, ali Jesus, como foi a primícia, a Bíblia diz que ele é a primícia dos que dormem. Jesus é a nossa primícia da ressurreição. Por que você vai ressuscitar? Desculpa, Ana, por que o Cristiano vai ressuscitar? Por que o pastor Mário vai ressuscitar? Por que a pastora Jandira vai ressuscitar? Lorival vai ressuscitar? Pastor Carlos vai ressuscitar? Por que eles vão ressuscitar? Porque Jesus é a primícia, ele venceu a morte. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Jesus olha para nós e já nos vê ressuscitado, já nos vê glorificado. Nós estamos no processo, né? Então, Jesus é a primícia dos que dormem, mas Jesus também é o nosso alimento. É aquele óleo que sai, que nos alimenta. Ele diz o quê? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que come de mim terá a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne verdadeiramente é comida, e meu sangue verdadeiramente é bebida. Dá glória a Deus, irmãos. Amém? Então, Jesus também é esse, né? Mas Jesus também, ele é o óleo que cura, ele é nossa cura. O que está lá em Isaías 53? Que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades estavam sobre ele, e pelas suas pisaduras, aí já foi prensa, fomos o quê? Sarados, não é? Ou seja, nós somos sarados das nossas maldições, enfermidades, iniquidades, porque Jesus também é a nossa cura, amém, gente? Mas Jesus também, ele é outro óleo, ele é aquele que nos limpa, que nos purifica, né?
Ou seja, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, nos limpa continuamente. O sangue de Jesus não foi uma ação pontual somente, o sangue de Jesus é uma ação contínua sobre a vida que neles crê. Lá em 1 João diz assim: filhinhos, eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem, mas se pecarem, vocês têm um advogado no céu, né? Jesus, o justo, Ele nos purifica de todo o pecado. Então Jesus continua essa ação, com o seu sangue nos limpando. E por último, né? Jesus é a nossa luz, como aquele óleo era preparado para iluminar as casas, Ele é a nossa luz, Ele ilumina as nossas vidas. Nós não andamos em trevas, porque Ele é a nossa lâmpada, Ele é a nossa luz. Amém? Então quero deixar essa palavra aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu corri, eu não li Lucas, onde fala dos 4 óleos, né? Por causa da ceia que a gente vai tomar, mas depois eu posso dar para vocês, onde fala dos 4 azeites, aliás, dos 4 cálices, eu não li. Outros textos também eu não li, e não comentei outras coisas, mas eu creio que essa parte tão pequena que nós falamos abençoa a sua vida. Amém, gente? Amém? Então, Jesus, tudo que fez tinha um propósito. Amém? Ele participou da Páscoa com um propósito, ele foi para o Getsemane com um propósito, porque aquele lugar era um lugar de prensa, era um lugar que tirava o azeite, era um lugar em que ele deveria derramar o seu primeiro sangue como primícia para o Pai, assim como o primeiro azeite era levado para os sacerdotes acenderem as lâmpadas no templo. Ele é a nossa luz, Ele é o nosso Senhor. Termina essa palavra dizendo: você consegue viver sem Ele? Aí de casa, vocês conseguem viver sem Ele? Não, ninguém consegue. Nós precisamos de Jesus, amém? Ele é tudo para as nossas vidas. Diga comigo assim, Jesus é a minha primícia. Diga: Jesus ressuscitou primeiro, para que eu também ressuscitasse. Diga assim: Jesus é o meu alimento, Ele é o pão vivo que desceu do céu, eu me alimento diariamente do seu corpo. Diga: Jesus é a minha cura, Ele me sara completamente, corpo, alma e espírito, porque Ele levou sobre si, lá na cruz, as minhas dores, as minhas enfermidades, e o castigo que me traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Amém? Diga assim: Jesus também me limpa todos os dias. O sangue de Jesus me purifica minha mente, meu espírito, minha alma. E eu declaro nessa noite, por eu estar nele, não há mais condenação.